18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, dando sequência na melhor programação de Manaus. Vamos juntos até às 7 com mais uma edição do 18 horas. Eu, você e ela, Karime Leão. Tamo junto, Carlão. Boa noite, muito boa noite pra você que nos acompanha aqui na 100,7. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Legal, participe conosco, ouvinte em 100,7. Você que está aí na sintonia certa, acione aí o nosso WhatsApp, que é o 994887592 e participe conosco do 18 horas. Exatamente, a gente quer saber o que você pensa, qual é a sua opinião a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas e vale também a sua sugestão de assunto. Lembrando, vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda uma mensagem de texto pra gente. Então tá, 994887592 é o nosso WhatsApp à sua disposição. 18 horas. Aí, antes de mais nada, dando aquele giro no trânsito de Manaus, né? Exatamente, vamos chamar o repórter André Meirelles, que está nas ruas da cidade com o carro do 18 horas, com o carro da Mix. André Meirelles, boa noite. Sabemos que vamos ter novos radares nas ruas de Manaus, é isso, André? Trânsito. Isso mesmo, Karime, Carlão, muito boa noite pra vocês. Boa noite você que nos acompanha aqui na 100.7 FM, também no canal no YouTube. A gente fala diretamente aqui da Avenida Alphaville, que fica no Novo Aleixo, aqui na zona norte da capital amazonense. O trânsito por aqui no sentido centro-bairro, o trânsito tá congestionado nesse momento para quem vai acessar ali a Avenida Grande Circular. Agora, no sentido contrário, no sentido bairro-centro, o trânsito por aqui, Karime, está moderado. Tem também os agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana que estão por aqui, porque agora há pouco começou, então, para você que nos acompanha, começou a campanha Maio Amarelo, que inclusive também a gente conversou com o vice-prefeito de Manaus, Renato Júnior, que traz informações sobre essa campanha, que é uma iniciativa aí para conscientização de como conduzir aí no trânsito. Vamos acompanhar a fala dele. Inclusive, né, vice-prefeito, tem hoje um tema importante aí para conscientização no trânsito. Exatamente, está acontecendo hoje o Maio Amarelo, que é a conscientização da nova geração, aqueles que ainda estão na escola, como crianças, pré-adolescentes, jovens que estão na rede municipal e estadual de ensino. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana tem, o IMU, é uma equipe de educação no trânsito que entram nas escolas de forma lúdica, ensinam as crianças sobre semáforo, sobre faixa de pedestre, sobre velocidade, sobre os radares implantados na cidade de Manaus. O radar serve única e exclusivamente para proteger a vida. E muitas das vezes as pessoas que são contra o radar de velocidade são pessoas contra a regra, contra a lei, contra a própria vida de outras pessoas. Olha só, aonde é implantado o radar, por exemplo, é onde tem o maior registro de sinistros. É por isso que ali tem um radar. Ninguém pede no radar para parar, pede para ficar a 60 por hora. Para que haja ali uma organização do trânsito, para que os carros não batam em pessoas inocentes, como aconteceu agora recente com o Manuel, teve sua vida ceifada por um condutor alcoolizado, que ceifou a vida dele e está preso o condutor. Medidas duras foram tomadas, só que quem está preso mesmo é o Manuel, que não voltou para sua casa. E é por causa de vítimas como o Manuel e famílias do Manuel que choram nesse momento que nós estamos fazendo isso daqui. 18 horas. Tá, então a gente acompanhou a fala do vice-prefeito de Manaus, que estava falando agora há pouco, Renato Júnior. Também a gente vai conferir a fala do presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, Arnoldo Flores, que falou também com a nossa equipe agora a respeito de onde já estão instalados esses radares de velocidade, quais são os próximos que serão instalados aqui na capital amazonense. São 29 radares que estão sendo instalados na cidade toda em áreas de extremo perigo para os pedestres e também para os motoristas. E nesse mês de maio, a partir de segunda-feira, dia 12, nós faremos campanha educativa e de ampla divulgação para que a população saiba onde estão esses radares, que já estão devidamente sinalizados. E a partir de 1º de junho, eles entrarão em operação, autuando aqueles motoristas que porventura ultrapassem o limite permitido. Então a informação essencial que já existe aí, aproximadamente quase são 7 radares que estão
que estão já em funcionamento de autuação, e os outros que estão instalados em alguns pontos aqui da cidade de Manaus estão apenas aquele período de educação, é isso? Isso, 7 que estão instalados no Rapidão já estão funcionando, estão autuando motoristas transgressores. E 20 já estão instalados, estão em fase de teste e também para divulgação de sua instalação nos locais pré-determinados. A partir de 1º de junho, eles entrarão em operação para valer, autuando aos motoristas que porventura ultrapassem o limite permitido e devidamente identificado nas placas. 18 horas. Então tá aí, a gente conferiu a fala de Arnaldo Flores, que é diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, Karime Carlão, falando aí sobre a instalação desses novos radares que em outras partes aqui da capital amazonense já começa agora a partir do dia 1º de junho deste ano, hein? Volto com vocês. Beleza, André. Obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. 6 horas 7 minutos em Manaus, você na sintonia certa no melhor mix do Brasil. Vamos juntos até às 7 em mais uma edição, todas 18 horas, hoje quarta-feira, 7 de maio de 2025. E você aqui no melhor mix do Brasil com as informações do dia. 18 horas. Olha só, hein? Ainda não foi escolhido o novo Papa. Começou hoje o conclave e no primeiro dia de votação não tivemos a maioria para definir o novo pontífice. São o total de 133 cardeais que vão escolher o novo Papa. Eles foram enclausurados na Capela Sistina, no Vaticano, para começar a votação. Carlão, o mundo inteiro está de olho nessa votação e a fumaça saiu preta lá da chaminé da Capela Sistina. As portas foram fechadas por volta de 12h40 no horário de Brasília, depois do chamado o Extra Omnes, que significa todos fora. Em latim, a partir de agora, os cardeais permanecem isolados do mundo até o fim das votações para o novo Papa. Exclusivamente hoje, só aconteceu uma rodada de votação. Olha só, já nos outros dias, até 4 votações podem ocorrer, sendo 2 de manhã e 2 à tarde. Lembrando que para sinalizar o resultado, uma fumaça sai da chaminé da Capela Sistina, preta caso ainda não escolheram o Papa, e a branca quando a votação for finalmente concluída. E temos 7 cardeais brasileiros na disputa. O destaque é o cardeal da Amazônia e arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, citado pela Reuters como um dos favoritos para ser o sucessor de Papa Francisco. O cardeal e o Papa Francisco comungavam das mesmas ideias sobre a urgência da proteção e respeito aos povos indígenas, além da preservação ambiental. Agora, só nos resta esperar. 18 horas. Olha só, seguimos às 18 horas falando sobre a situação da segurança pública do Amazonas, que é grave, muito grave realmente. Resultado de uma gestão à beira do colapso, a realidade do estado é assustadora, com facções disputando em territórios e a população vivendo com medo. Exato, e pode piorar, tá, Carlão? Como adiantamos aqui no 18 horas, a polícia pode ficar sem viaturas. A empresa ACB, locadora de veículos, responsável pelo fornecimento dos veículos para a segurança, anunciou a suspensão imediata dos serviços. Isso porque o governo do estado, gente, deve quase 11 milhões de reais para a empresa. Só isso. E a denúncia, Karime ouvintes, veio à tona nas redes sociais pelo vereador Coronel Rosses e ganhou força no plenário da Assembleia com um discurso duro do deputado Wilker Barreto, que não poupou palavras para expor o descaso. E não pode poupar mesmo, não é, Carlão? Diante de uma situação séria dessa crise absurda que a gente vive na segurança pública do estado do Amazonas. Para explicar mais a respeito do assunto, vamos conversar com Nathalie Moraes e Kennedson Paz. Então, boa noite. O governo, gente, já se pronunciou a respeito desse assunto. Esse calote aí de mais de 11 milhões de reais foi pago, vai ser negociado, enfim. Como é que está essa situação, Nathalie Moraes? Muito boa noite, Karime, Carlão, ouvintes do programa 18 horas. Karime, essa é realmente uma situação preocupante, escancarando para a nossa sociedade mais um sistema colapsado no nosso estado, segurança pública. Nessa situação realmente veio à tona depois da denúncia do vereador Rosses. A gente está falando de um vereador falando de algo que é de competência do estado. Olha só a gravidade de toda essa situação. Ele expôs ali nas redes sociais toda essa situação depois de receber o documento, inclusive, Karime, esse documento foi enviado para toda a imprensa local e também para vários, parlamentares da ACB locadora por conta
conta de uma dívida milionária do governo do estado, como você já adiantou, Karime, uma dívida que chega quase a 11 milhões de reais. Na tarde desta terça-feira, o vereador veio até as redes sociais, denunciou essa situação, falando sobre a possível paralisação da ACB. Eles locam para a Secretaria de Segurança Pública 200 viaturas. E eles disseram o seguinte: ou o governador Wilson Lima desembolsa esse dinheiro aí e paga o que ele está devendo, ou as 200 viaturas vão ficar retidas. Só que a gente está falando, Karime, de um sistema que, infelizmente, já está colapsado. Só na noite dessa terça-feira, num período curto, a gente teve pelo menos 4 homicídios aqui em Manaus. Sabe por quê? Por conta da guerra entre as facções criminosas. Aí você imagina, tira 200 viaturas da rua, a gente fica como? À mercê da bandidagem, né? Exatamente. O vereador Rosses falou sobre como foi que ele recebeu essa denúncia na manhã dessa quarta-feira, durante uma entrevista coletiva lá na Câmara Municipal de Manaus. Vamos conferir. Nós recebemos diversas denúncias, diversas informações, inclusive da empresa a qual está 11 meses sem receber do Estado, da Secretaria de Segurança, a empresa que presta serviço locando as viaturas policiais, e ela já ela sucumbiu, ela não tinha mais condições de fazer o fornecimento por não ser efetivado esse pagamento cumulativo durante 11 meses, como eu disse, e ela realmente informou, porque é previsto isso em lei, é previsto no contrato, informou que irá parar a prestação de serviço locando as viaturas para a Polícia Militar. Então, com isso a gente tem a certeza de que até então o colapso que a segurança pública vive agora vai ficar realmente demonstrado para toda a população, e a população vai ser entregue à sorte se o governo do estado e se o secretário de segurança não tomar a rédea da situação e efetivar esse pagamento aí e acabar com esse calote que está acontecendo com a empresa, o pobre do empresário aí que realmente não tem mais o que fazer. 18 horas. Karime e Carlão, ouvintes do programa 18 horas, a gente acabou de ouvir aí a fala do vereador Rosses, vereador da Câmara Municipal de Manaus. Karime, a gente também conversou com o deputado estadual Wilker Barreto. Ele também levou esse assunto à tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas durante o seu pronunciamento na manhã de hoje. E aí ele disse, Karime, que ele mesmo procurou o secretário de Segurança Pública do Amazonas, né, o Coronel Vinícius, e ele disse que já estava em negociação com a ACB locadora. Ele garantiu que as 200 viaturas não vão ser retiradas. Mas até onde vai essa garantia? Mas garantiu como? Vai pagar? Exatamente. Já negociou com a empresa? O parlamentar, né, o deputado estadual, fez esses questionamentos. Porque a gente está falando de quase 11 milhões de reais e a gente sabe que não é mágica para fazer esse dinheiro aparecer assim. Se o governador Wilson Lima não tinha um dinheiro para pagar de setembro para cá, como é que em menos de 24 horas se conseguiu 11 milhões de reais e vai quitar essa dívida? Bom, o estado é rico. Se ele quisesse, ele já teria. Exato. Se ele quisesse, já teria pago, inclusive. Sim, exatamente, Karime. Mas agora, o deputado estadual Wilker Barreto, assim como outros parlamentares, solicitaram a ida do secretário de Segurança Pública até a Aleam. Vamos conferir aí o que disse o deputado Wilker Barreto. Acende a luz amarela da falta do controle da gestão. Se um fornecedor que é responsável por 200 viaturas emite um documento ameaçando retirá-las por 11 meses sem receber, esse fornecedor, melhor dizendo, deixou de receber já na metade do ano de 2024. Um dos principais serviços da segurança pública é viatura. Como que um contrato dessa dimensão e dessa importância está há 11 meses sem receber? O fato da secretaria emitir uma nota dizendo que já conversou com o empresário, que teoricamente não irá mais retirar as viaturas, não tira a obrigação desta casa, que tem um papel constitucional de fiscalizar o orçamento, de chamar o secretário de Segurança Pública. 18 horas.
Ouvintes, né? Ouvimos aí a fala do deputado estadual Wilker Barreto, mas não foi só ele que se pronunciou, não, né? Com certeza não foi só ele, Nathalie Moraes. Quem também falou muito sobre esse caso foi o comandante Dan. E é um detalhe que chama a atenção, porque pessoas que eram ligadas à base, aliadas ao governo do estado do Amazonas, a situação já chegou a um extremo tão grande que essas mesmas pessoas agora estão tendo que ser obrigadas a se posicionar sobre o fato. Inclusive, o deputado estadual delegado Pérez também se posicionou sobre isso, falou sobre essa inatividade do governo em relação a não conseguir cumprir com as suas obrigações, que é cumprir o pagamento para poder manter essas viaturas nas ruas, o que vai resultar em um colapso na nossa segurança pública. Eu separei um trechinho do comandante Dan, que ele também faz duras críticas à segurança pública do estado do Amazonas e cobra respostas, não promessas. Vamos ouvi-lo. Isso é conversa para boi dormir. Nós estamos cansados de promessas. O que nós queremos é solução, no sentido de nós vamos resolver a pendência do auxílio uniforme. Nós vamos melhorar a destinação do auxílio alimentação. Nós vamos resolver o problema do efetivo da Polícia Militar. Nós vamos pagar a database de 2024 retroativa a 21 de abril de 2024. As viaturas que de repente aparece o anúncio de que serão retiradas porque não se está pagando o contrato. Chega disso, nós precisamos de anúncios de solução. 18 horas. Anúncios de soluções, porque de promessas nós já estamos cheios, com certeza. Os deputados também cobram essa resposta mais efetiva pela parte do governo, Karine. Enquanto isso, a população sofre com a insegurança nas ruas. Né? Sem dúvida alguma. Muito obrigada pela apuração, pelas informações, Nathalie Moraes e Kennedson Paz. Valeu, Nathalie, valeu, Ken, boa noite. Agora 6h18, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Só continue aí em 100,7, participe conosco do programa 18 horas, é o 994887592, que vale a sua participação, hein? Mix. E agora 6h18, conferindo a previsão do tempo e temperatura para você aqui no 18 horas com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Carlão. Boa noite, Karime. Boa noite a você que acompanha a previsão do tempo aqui no 18 horas. E a quarta foi bem nublada aqui na cidade, né? Apesar das altas temperaturas, a Defesa Civil do Amazonas emitiu um alerta de perigo em potencial para as chuvas intensas nas próximas 24 horas. A previsão para a noite é de termos um clima instável com pancadas de chuva leve que podem ir até a madrugada. E bom, agora a previsão do tempo para amanhã, 8 de maio, quinta-feira. Segundo o Clima Tempo, a quinta vai começar com um clima nublado e algumas aberturas de sol. A temperatura vai ser mais quente pela parte da tarde. No entanto, é provável que ocorram chuvas rápidas ao longo do dia e também à noite. É importante estar preparado para qualquer mudança climática que nós podemos ter frente ao aviso da Defesa Civil e, em caso de emergência, entrar em contato com a Defesa pelo número 199. A temperatura nessa quinta varia entre mínima de 24 e máxima de 30 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 73 a 96%. Boa. Valeu, Vanessa Lima, obrigada pelas informações. Legal, Vanessa, agora 6h20, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Entrevista do dia. E o nosso entrevistado de hoje é o senador da República, Eduardo Braga. Boa noite, senador. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui nos estúdios da Mix, no programa 18 horas. Boa. Eu lhe agradeço particularmente, sei que o senhor está passando por uma situação de doença do seu pai, que o senhor está aqui, inclusive, continua aqui em Manaus para acompanhar todo esse processo, bem perto do seu pai. Lhe agradeço de coração pela sua presença hoje aqui. Eu sei que não é um momento fácil, né? Qualquer doença com pai, com mãe, a gente fica mais delicado, fica mais comovido. Muito obrigada. É verdade, Karine. Primeiro, meu abraço a você, obrigado pelas suas palavras, um abraço pro Carlão. Mas graças a Deus, hoje pela manhã, eu passei a manhã com meu pai e com meus irmãos. Hoje ele reagiu, conversávamos, papai é botafoguense, né? Então conversamos sobre Botafogo, eu mostrei fotos dele com os meus netos, que são os bisnetos dele, e ouvimos um pouco de Frank Sinatra, que meu pai gosta de música e tal.
Meu pai, domingo, nós passamos um susto muito grande com ele. Meu pai está 1 mês e meio internado na UTI, lá no Hospital Adventista. Eu quero até agradecer a atenção e o carinho que todos estão tendo com ele lá no Adventista, em especial na UTI. Mas nós estamos esperançosos. Hoje falávamos sobre o aniversário de 100 anos dele. Papai faz 100 anos em setembro. Que maravilha. Né? Então, falávamos da festa que nós queremos fazer e ele ria. Então, graças a Deus, eu acho que agora as coisas vão melhorar e, se Deus quiser, ele vai sair dessa. Papai é um Highlander, porque ele já esteve lá embaixo, já voltou algumas vezes e eu entrei na vida pública em boa parte estimulado por ele. Portanto, está aqui prestando conta do nosso trabalho, falando sobre o que estamos fazendo e o que vamos fazer, é também um pouco de homenagem a ele, porque ele talvez tenha sido o maior entusiasta de eu entrar na vida pública. E, portanto, acho que ele fica feliz em saber que eu estou fazendo a minha parte. Nossa, com certeza, senador, sem dúvida alguma. Vamos então falar sobre o lançamento do movimento Amazonas Forte de Novo, que foi lançado com a presença de lideranças políticas e empresariais as mais importantes do estado. Nós temos até um trecho do material divulgado, que foi divulgado a respeito dessa campanha. Vamos ouvir um trechinho com música e tudo, por favor? Sou do norte, por isso sou forte, sou o maior da minha região. A minha gente é guerreira, amazonense, por essa terra tem paixão. Eu quero o Amazonas forte de novo. 18 horas. É só um trechinho, mas já deu para arrepiar. Senador, fala mais pra gente a respeito desse movimento. Olha, esse é um movimento de união em torno das causas que são importantes para o Amazonas. E importante também, creio eu, e creio também muitas das lideranças que nos motivaram e nos empurraram nesse movimento, de que nós estamos numa fase de transição geracional na política. Eu sou de um tempo em que o Mestrinho, por exemplo, mesmo tendo sido eleito pela oposição, era tão forte e tão representativo que o general Figueiredo, que era um presidente da ditadura militar, o recebia no Palácio do Planalto e respeitava as questões do Amazonas. Eu vivi a era do amazonino, em que o amazonino tratava de fazer um forte grupo político, que ele até chamava de escola política, etc., para preparar gerações e, ao mesmo tempo, ter força política para discutir questões estratégicas para o Amazonas. Foi assim que nós conseguimos grandes vitórias. Se não fosse isso, talvez a Zona Franca nem existisse. Sem dúvida. Depois tivemos movimentos como Reage Amazonas, Muda Amazonas, mas seguramente há pelo menos 17 anos não havia mais nenhum movimento que pudesse trazer uma unidade suprapartidária que estivesse acima dos interesses individuais, seja do Eduardo, seja do Omar, seja de quem for, para unir o Amazonas em torno das causas que dizem respeito ao nosso futuro, à prosperidade. Eu dou um exemplo, a BR-319. Eu dou outro exemplo, a necessidade do Amazonas ter mais uma interligação no setor elétrico, porque nós tivemos nos últimos 50 dias 4 apagões na cidade de Manaus. Se nós tivéssemos uma linha de transmissão que trouxesse a energia de Santo Antônio em Giral para Manaus,
o nosso sistema seria N-2, portanto, nós não teríamos tantos apagões. E, de repente, até uma conta mais barata, senador? E, de repente, uma conta mais barata, com certeza, porque nós estaríamos tendo abundância de energia. E, ao mesmo tempo, estaríamos criando um mecanismo para escoar a energia termoelétrica a gás que nós podemos gerar no Amazonas. E, a partir de dezembro, nós vamos estar interligados com Roraima, que, por sua vez, está interligado com Guri, na Venezuela, e nós poderíamos pensar em interligar Roraima com as Guianas inglesas, que tem grande produção de petróleo e gás, e de repente Manaus se transformar num grande hub de distribuição de energia para o país, o que tornaria o potássio mais barato, que viabilizaria uma petroquímica no estado do Amazonas, que a questão dos grandes bancos de dados, que hoje é a grande atração de investimentos de data centers na Zona Franca de Manaus, passaria a ser viável, porque nós passaríamos a ter redundância de sistemas elétricos interligados em Manaus. Sim. Portanto, falar sobre as questões de mineração, falar sobre as questões de demarcação de terras indígenas, falar sobre questões até de mineração em terras indígenas, porque eu digo sempre que nós nascemos em cima de uma terra tão rica, porque Deus nos deu esses recursos. Agora, Karime, o que nos adianta toda essa riqueza se vivemos durante a vida com dificuldade, com pobreza? É uma miséria deitar em cima de riqueza. De riqueza, e você acaba morrendo pobre em cima dessa riqueza. Ou seja, transformar isso tudo em políticas públicas e em investimentos privados e públicos com responsabilidade. Ninguém quer com o meio ambiente. Acabar com o meio ambiente. Nós queremos dar ao nosso povo o direito de prosperar, não é? Então, esse movimento, o Amazonas Forte de Novo, tem exatamente esse objetivo. O objetivo de unir o Amazonas em torno dos seus temas centrais, de preparar uma transição geracional na política amazonense e, ao mesmo tempo, conquistar mecanismos que dê direito aos nossos jovens em prosperar. Porque o jovem quer exatamente isso. Ninguém quer viver eternamente de Bolsa Família. Ninguém quer viver eternamente de pé de meia. O que nós queremos é poder ter o Bolsa Família e o pé de meia como uma transição para que a gente possa dotar o Amazonas da infraestrutura, da logística e das políticas que nos permitam prosperar. E essa é a ideia básica, né? Carlão, exatamente essa é a ideia básica desse movimento Amazonas Forte de Novo. Ok, olha, senador, nós noticiamos sempre aqui no programa 18 horas, inclusive baseado em denúncias da população, que é a questão da precariedade e o colapso nas áreas da saúde, educação e cobrança e na segurança pública também. São esse tripé aí que realmente está com problema e está em defasagem. Ou seja, o básico está sendo entregue para o cidadão mal, entendeu? Então, esse assunto, ele vai estar no foco do Amazonas Forte de Novo. O que o senhor pensa a respeito? Sem nenhuma dúvida. Nós, inclusive, eu, Omar, Davi Almeida e outros, estamos conversando uma série de seminários, de painéis, sobre temas centrais para a reestruturação do Amazonas. Então, nós estamos conversando com especialistas daqui do nosso estado e de fora do nosso estado, e estamos fazendo um cronograma e um calendário para termos painéis sobre saúde. Queremos trazer pessoas como o doutor Davi Uip, como a nossa querida doutora Ludmila Ajar, o doutor Calil, trazer
experiências bem-sucedidas em políticas públicas de saúde, para que nós possamos, aqui no Amazonas, debater sobre como sair do caos da saúde pública que o Amazonas se encontra. Eu estava vindo agora para a Rádio Mix e passei em frente do novo 28 de agosto que eu construí. E ele está envelopado. Isso que eu pergunto. Qual é o seu sentimento, senador? Ele está envelopado por fora. Mas quem entra sabe que está faltando tudo dentro do 28 de agosto. Aquilo ali é para sair na foto. Né, aquilo ali é para fazer propaganda na televisão. Quem entra no Dona Lindu, que também foi construído por mim, sabe que a realidade dentro do 28 de agosto, dentro do Dona Lindu, é pavorosa. E mais ainda, como eles reduziram o número de atendimentos, explodiu o Platão Araújo, que foi construído por mim, explodiu o João Lúcio, que foi construído pelo Amazonino e reformado e ampliado por mim. O Delfina Aziz não é um hospital de porta aberta, ele é um hospital que ele só recebe transferência de outros hospitais. Maternidade no estado do Amazonas não se constrói uma. Há 15 anos que não se constrói. Nesses 15 anos, a população do Amazonas, a população de Manaus, melhor dito, cresceu em quase 700 mil pessoas. Se 350 mil delas são mulheres e 200 mil delas são mulheres em idade reprodutiva, significa dizer que falta leito para a mulher poder dar à luz com dignidade na cidade de Manaus. Isso é matemática pura. Essa é a palavra que falta na saúde aqui do estado, e a gente sempre fala aqui no 18 horas, o atendimento com dignidade para o cidadão que paga a taxa, que paga imposto muito alto. Agora mesmo nós estamos olhando aqui na página do 18 horas e está aqui, deputados informam que por falta de pagamento, locadora ameaça tirar das ruas viaturas usadas pela polícia do Amazonas. A dívida do governo do estado é de mais de 11 milhões de reais com essa locadora. Como que faz? Cadê esse dinheiro? Então, só para que vocês tenham uma ideia e os ouvintes possam compreender, eu fui governador do Amazonas por 7 anos e meio e durante esse período eu construí 42 hospitais. E a receita do estado era de 6 bilhões de reais por ano. Olha aí. Hoje, a receita do estado é 40 bilhões de reais por ano e não construíram um leito sequer. Não, e piorou a estrutura que existia. Éramos referências em várias áreas. O hospital, o de medicina tropical, é um pecado que fizeram lá, que estão fazendo. Não tem medicamentos. As pessoas são mandadas embora porque não tem o básico para quimioterapia. E a segurança é lamentável, né? Porque, primeiro, as nossas fronteiras são problemáticas. Eu tenho conversado muito com o comandante militar da Amazônia, o general Costa Neves, que é um grande brasileiro, é um patriota, é uma pessoa que tem grandes ideias e nós, inclusive, estamos fazendo um movimento apoiado por alguns empresários como o Denis Mineve, como o Felipe Dal, Junho e outros, para trazer o Instituto Militar de Engenharia para o estado do Amazonas, para a gente poder fazer inovação tecnológica, nuvem de drone para poder fazer patrulhamento das nossas fronteiras, para fazer a governança da BR-319. Enfim, são questões que falam de soluções para os problemas do Amazonas. É por isso que o Amazonas Forte de Novo, esse movimento, vai criar esses painéis, esses seminários. Nós vamos tratar de saúde, nós vamos tratar de segurança pública, nós vamos tratar de educação, nós vamos tratar de política de desenvolvimento, infraestrutura e logística. O Banco Mundial acabou de publicar, ano passado, um relatório com mais de 350 páginas sobre a Amazônia e sobre o Amazonas. É impressionante. Só com melhoria em infraestrutura e logística, nós temos como crescer em 35% o PIB do nosso estado. Só melhorando
infraestrutura e logística. O que significa isso? É ter uma BR-319 asfaltada, é ter as dragagens dos nossos rios, é ter portos que funcionem, é ter uma infraestrutura elétrica que seja redundante, é ter abundância na área de transmissão de dados por fibra ótica e através de satélites. Nós temos hoje Starlink, nós temos hoje fibra ótica, nós temos hoje uma série de coisas. E a gente fica aqui no apagão da internet, né, e nós ficamos no apagão da internet. Hoje mesmo estava instável. Hoje, e mais, não tem sido só hoje. Nos últimos dias nós estamos com instabilidade na internet. Para você ter uma ideia, no meu escritório eu tenho 2 cabos de fibra ótica, um é dedicado e eu ainda tenho uma Starlink de backup para que eu possa estar conectado e estar atuando e informando e recebendo informações do estado todo. Agora, sem nenhuma dúvida, o Amazonas pode ter um papel fundamental para o desenvolvimento estratégico da nossa região. E do país também, e do país, obviamente. Não querendo ser repetitivo, mas até mesmo plagiando o que o Sarney uma vez disse, é que quem tem a Amazônia não pode temer o futuro. Agora, o problema é que esse futuro nunca chega. Pois é, a gente deitado em berço esplêndido na maior miséria aqui. E precisamos transformar isso. E a possível isso, senador? Oi? É possível isso com muita briga? É possível sim. Tanto é que é possível. É que agora, recentemente, na reforma tributária, mesmo nós tendo uma bancada tão pequena, nós somos só 11, 3 senadores e 8 deputados federais, a bancada unida e também com o esforço de eu ser líder do MDB e o Omar líder do PSD, e com o apoio do Lula, eu sempre costumo dizer, você pode até ter alguma desavença com o Lula, mas ninguém pode deixar de reconhecer que aqui com o estado do Amazonas, o Lula foi quem prorrogou a Zona Franca, o Lula foi quem nos ajudou com a Dilma transformar a Zona Franca constitucional até 2073, e agora na reforma tributária ele deu mais uma vez uma demonstração de compromisso com o Amazonas. Enquanto isso, nós vivíamos e vivemos em outros governos momentos de muita instabilidade. Eu posso falar até mesmo do meu partido. O Michel Temer reduziu os benefícios fiscais do concentrado. Eu rompi com o Michel Temer, mesmo sendo do MDB, porque ele desrespeitou a Zona Franca de Manaus. Portanto, eu não tenho problema. Como eu sempre digo, o meu partido é o Amazonas. A minha ideologia é o desenvolvimento dos amazonenses. E o meu compromisso é com o meu país e com o meu estado. Eu sou um senador da República Federativa Brasileira, mas eleito pelos amazonenses. Portanto, eu tenho essa responsabilidade, tenho essa consciência e tenho esse compromisso. E ninguém quer destruir o meio ambiente. Nós queremos apenas garantir desenvolvimento sustentável e responsável para dar o direito à nossa gente de prosperar, de ter uma vida melhor, de ter renda, ter emprego e ter perspectivas futuras. Vida digna, ninguém mais do que nós, senador? Né, senador, que vivemos aqui, sabemos da importância do meio ambiente, nós temos consciência disso desde pequenininho, a gente vive aqui. Agora, senador, falando ainda do lançamento do Amazonas Forte de novo, tivemos aí, como o senhor falou, a presença, né, a união do senhor, do senador Omar Aziz, do prefeito Davi Almeida e de outras lideranças políticas e empresariais. Essas personalidades, isso aponta também já alianças para 2026, senador? Nós estamos num esforço muito grande de estabelecer uma união. Essa união, ela tem como consequência natural o fortalecimento da questão eleitoral. Mas isso é uma consequência, isso não é o objetivo. O objetivo é que nós possamos, por exemplo, e hoje mesmo eu mandei uma nota técnica, porque eu ia com o presidente Lula para essa missão internacional.
Ele me convidou, eu ia com ele, ia ter uma oportunidade de estar com ele. Em função do que aconteceu com meu pai, eu disse ao presidente, presidente, o senhor me desculpa, eu não posso me ausentar do Amazonas nesse momento e tal. O presidente conhece meu pai, enfim, se sensibilizou, disse, não, Eduardo, você está certo, tal, fique. Mas eu mandei uma nota técnica para o presidente Davi Alcolumbre, que é amazônida, que é do estado do Amapá, que tem também os problemas lá do Amapá, agora a margem equatorial, que é uma questão importantíssima, não só para o Amapá, mas para nós também no Amazonas, porque nós podemos ser um hub importante na petroquímica, e esse petróleo e esse gás do Amapá pode se complementar às questões da nossa região. Eu mandei uma nota técnica para ele mostrar para o presidente Lula, que eu mostraria durante a viagem, da necessidade, eu diria, da imperiosidade de a licença da BR-319 sair neste primeiro semestre, porque senão nós vamos perder mais um verão, porque senão vai terminar o terceiro mandato do presidente Lula. Sim. E nós não vamos começar o asfaltamento da Terra do Meio. Pronto, era essa uma das perguntas, nós senador. Estamos na luta permanente. Sim. A gente pede isso o tempo inteiro. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então foi assim que nós conseguimos trazer o Leão de Tucuruí até Manaus, foi assim que nós conseguimos fazer o gasoduto Urucu-Quari-Manaus, que muita gente não acreditava, muita gente era contra, mas está aí, nós mudamos a matriz energética do estado do Amazonas. Hoje o Amazonas é competitivo em boa parte porque nós trouxemos o gás natural para a cidade de Manaus. E o gás natural na cidade de Manaus pode gerar novas fronteiras. Se não fosse o gás natural, por exemplo, a silvinita, o potássio de Altazes não era viável, porque ele precisa, 25% do insumo para produzir o potássio é energia. E ele precisa de caldeiras. Essas caldeiras a gás natural, elas são viáveis. A combustão, elas não são viáveis porque elas ficam muito caras. Então, veja, nós precisamos pensar estrategicamente como mostrar novos caminhos para que o Amazonas possa prosperar, para que o Amazonas possa se desenvolver. E é nesse sentido que eu, Omar, Davi Almeida, 6 dos 8 deputados federais, 15 deputados estaduais, 33 vereadores da capital e quase 300 vereadores do interior, fora os 61 prefeitos do interior que estiveram presentes e os 61 ex-prefeitos do interior que estavam presentes no movimento, formaram uma multidão de lideranças. Lá não estava o cidadão comum, lá estavam líderes. Tinham mais de 3.000 líderes no nosso evento. Então você está falando para multidões, você está falando para o estado inteiro e dando uma mensagem de união, de transição geracional e de compromisso com fundamentos que façam o Amazonas voltar a prosperar. Muito bem, senador, a gente tem observado que de um tempo para cá o cidadão ele deixou de ser um pouco aí o centro das preocupações políticas no estado. O senhor acabou de falar aí dessa grande liderança aí. Essa liderança, Amazonas Forte de Novo, ela pretende reverter essa situação e focar aí mais no cidadão? Sem dúvida, eu acho que o eleitor, principalmente o eleitor, porque a base da democracia é a cidadania. Mas a cidadania depende da consciência do cidadão. Se o cidadão está consciente, se ele está informado, é claro que ele exerce a democracia na sua plenitude. Mas se de repente os veículos de comunicação não fazem o papel deles, se não se fala o que realmente está acontecendo, se não se dá as informações verdadeiras, se só dá as informações que interessam. Ora, você deturpa a verdade. Sim. E tira o instrumento fundamental do cidadão de exercer a sua cidadania
na democracia através do voto. Então, a grande fonte da democracia é a verdade, é a liberdade de expressão. Quando você tem verdade, liberdade de expressão, jornalismo de verdade, a democracia é plena. Tem um livro que recentemente tem sido meu livro de cabeceira, é Como Morrem as Democracias. E esse livro, que foi escrito por 2 escritores americanos de Stanford, ele mostra exatamente que o novo golpe é dado não é pelos tanques nas ruas, é exatamente pela manipulação da informação. Veja o que está acontecendo agora nos Estados Unidos com as Big Techs. Sim. Com o Trump, que estabeleceu uma confusão no mundo inteiro comercial, que acabou penalizando o próprio crescimento econômico dos Estados Unidos. Por quê? Porque ele está com um governo movido pelas Big Techs. Agora, Deus é tão bom que deu um tiro no pé, porque as próprias grandes empresas de redes sociais, de multimídias, de comunicação, etc., dependem da manufatura que não está mais dentro dos Estados Unidos. Exatamente. Foi engraçado ver isso. É engraçado. Foi até engraçado e irônico essa virada, exato. Agora mesmo, por exemplo, nós estamos sendo procurados na Zona Franca de Manaus. Sim, a gente ganhou com isso. Isso, né? Nós estamos ganhando com isso. O secretário Serafim Correia fala isso, já deu entrevista pra gente. Nós estamos ganhando com isso. Porque os empresários chineses estão aqui procurando mais espaços na Zona Franca de Manaus. E os próprios americanos, sabe por quê? A Apple, por exemplo, se você pega um telefone, um iPhone, 90% dele é produzido na China. Então, quando eles impactaram os produtos chineses, eles impactaram em quase $2.000 os futuros telefones da Apple. Então a Apple, para eles mesmos, para os próprios americanos. Sim. Então as próprias empresas americanas estão procurando alternativas para poder fornecer para os Estados Unidos. De forma mais barata, o americano, Foi um tiro no pé. O americano trucou e o chinês pediu 6, né? Pronto. Então, e o chinês está fazendo isso de forma silenciosa, tranquila. Zen, absolutamente zen. Eles até esperavam por isso já. E o Brasil, cá entre nós, está fazendo, o Lula está certo, ele está fazendo de forma zen. Também. Ninguém está dando uma de valentão, e nem nada. Um partido. Não, nós estamos simplesmente fazendo o dever de casa. E isso pode ser extremamente interessante para nós. Agora, sem dúvida nenhuma, o que aconteceu nos últimos 15 anos e que muitas pessoas não observam, é que há 15 anos atrás, se você pegasse as 10 empresas mais ricas do mundo, 4 eram americanas. As outras 6 não eram americanas. Hoje, das 10 empresas mais ricas do mundo, 9 são americanas. Se você pegasse há 15 anos atrás as 50 melhores universidades, talvez 15 fossem americanas. As outras eram inglesas, eram francesas, eram alemães, eram japonesas, eram de outras partes do mundo. Agora, das 50 melhores do mundo, 30 estão dentro dos Estados Unidos. Portanto, eles dominaram a inovação tecnológica. E na hora que a China conseguiu virar a chave e um chinesinho entrou na inteligência artificial e derrubou a bolsa de valores americana das Big Techs, na mesma hora o Trump reagiu querendo criar uma guerra comercial tarifária sem tamanho e sem procedência. E com todo mundo, né? Sobrou para o Canadá, para a União Europeia. Para todo mundo. Todo mundo se mobilizou. Depois teve uma reação péssima também da comunidade internacional. Mas eu entrei nisso para dizer o seguinte, que a informação, a verdade
é fundamental para o exercício da democracia, para que a cidadania seja exercida, para que o cidadão tenha os instrumentos para exercer o seu direito de forma esclarecida, de forma informada, de forma correta. E eu tenho muita esperança de que isto volte a acontecer e que as fake news possam ser finalmente controladas e que nós possamos voltar a ter verdade na base da informação. Senador, a entrevista está fazendo o maior sucesso na nossa live do YouTube. Tem aqui uns recados, tá? Claro. Gabriel Padilha, questões de grande relevância, senador. O único político que construiu 42 unidades de saúde no Amazonas foi Eduardo Braga. Cláudia Faia, é verdade, foi o melhor governador do Amazonas, Eduardo Braga, sou fã. Camila Barros, a moda agora é hospital envelopado, inadmissível isso. Jennifer Caroline Braga, então estou esperando há quase um ano, esperando consulta com o neurologista. Tem que ter paciência demais. Boa noite. Não, paciência? Não. A vida não atura abuso, não atura desafio. Eu vou dizer aqui para você uma coisa que aconteceu recentemente. Uma senhora de Barcelos, ela estava com um problema que ela estava com sangramento há 4 anos. Oh, meu Deus. Há 4 anos. Esta senhora não conseguia fazer a cirurgia pelo Sistema Único de Saúde porque simplesmente há 5 anos esse tipo de cirurgia está suspensa no Sistema Único de Saúde. Você sabe como é que nós tivemos que conseguir fazer a cirurgia dela? Fazendo vaquinha e pagando no sistema privado. Meu Deus. Sim. Porque ela ia morrer. Simplesmente ela ia morrer. E as pessoas que estão dependendo de cirurgias ortopédicas e que não tem prótese, e que não tem parafuso, e que não tem uma porca, e que por causa disso essas fraturas se consolidam de uma forma equivocada, errada, e as pessoas ficam com sequelas pro resto da vida. Ou seja, ninguém aguenta ficar um ano esperando a fila desse maldito Cisreg. Não tem como ter paciência. Ninguém aguenta ficar um ano e 6 meses. Não. Ninguém aguenta. Não ter dipirona para dor é uma coisa absurda. É um absurdo mesmo. A Jennifer Carolina Braga, que foi muito educada na palavra dela, tem que ter paciência. E tem também Ellen Silva. Um descaso, realmente não temos governador, mas temos um senador que está olhando por todos os amazonenses. Boa. Obrigado. Eu me esforço, viu? Eu não faço mais nada, nem menos do que minha obrigação. Eu fui eleito para isso e tenho buscado fazer o meu papel. Eu até quero aqui compartilhar com a bancada, porque nossa bancada tem sido muito unida em torno das questões do Amazonas. Quando os temas são do interesse do Estado, eles ficam acima das questões partidárias, etc. E como eu disse ainda há pouco, essa história de ser de direita ou de esquerda, isso é a coisa que ficou para trás. O que hoje importa é o resultado. O que você presta de resultado para a população. Esta é que deveria ser a verdadeira bandeira. Ficamos nós aí nos engalfinhando por causa de questão de usos e costumes, etc., enquanto falta dipirona nos nossos hospitais. Na ponta. Agora enquanto falta carro para fazer segurança pública. Balsa para fazer travessia. Eu vou trazer aqui pra gente, senador, estamos já na reta final, que durante essa época de chuva, claro, né, o estado já soma aí 36 mil famílias afetadas em todo o estado do Amazonas, 13 municípios estão em situação de emergência. A sua atuação foi fundamental para ajudar Apuí e Matupi com aluguel de balsas, não é isso? Nós temos imagens, senador, enquanto que o senhor explica pra gente, olha aí, olha que bela imagem no meio do rio. Essa imagem é o primeiro transporte depois de 35 dias de isolamento do município de Apuí e da comunidade de Matupi. Esse foi a primeira viagem de balsa. E o que está acontecendo no Alto Rio Madeira? Depois da construção de Santo Antônio e Giral, quando o rio enche, as comportas precisam ser abertas. São os que tecnicamente se chamam vertedores das barragens. Então,
o nível da água do Alto Rio Madeira, ele sobe da noite para o dia 80 centímetros. Isso significa dizer que nós temos que adaptar as nossas infraestruturas a essa nova realidade. Então, o DENIT, diante de uma provocação feita por nós, está agora, neste momento, já trabalhando na BR-230, no trecho entre Matupi e o Porto da Prainha, aonde nós estamos colocando pedra, estamos fazendo reforço de base, subbase, para que nós possamos elevar o leito da estrada e colocar novas galerias para que a gente possa suportar esse novo fluxo hidrológico que está acontecendo no Alto Rio Madeira. Porque o que aconteceu? Nós ficamos com uma cidade como Apuí desabastecida, inclusive, de água potável. Sim. Não é? E veja, eu não gosto de ficar falando mal dos outros, nem de criticar. Isso realmente, eu acho que a gente tem que mostrar o trabalho da gente. Mas tem coisas que é inadmissível. Uma cidade que tem 30 mil habitantes, 40 mil habitantes, ficar isolada e parecer que está tudo bem, que está tudo certo. Desabastecida, não é, senador? Por uma situação que a gente sabe que é cíclica. Todo ano pode acontecer isso. E que agora tem essa nova vertente e que precisa, portanto, ser atualizada. Então, agora, os esforços do DENIT estão concentrados para que a gente possa recuperar. Nós estamos fazendo isso em várias áreas, não é apenas em uma área. Se Deus quiser, nós vamos, em poucos dias, estar com trafegabilidade já em Matupi, para que a gente possa escoar, inclusive, produção, porque, como muitos sabem, tanto Apuí como Matupi e como Maitá, o sul de Lábrea, o sul de Canutama, Manicoré, são municípios estratégicos do ponto de vista da produção agrícola no estado do Amazonas. Ainda há pouco nós estávamos falando sobre café. O café está se transformando, a cafeicultura está se transformando em algo extremamente interessante para o agricultor no Amazonas. Primeiro, porque sequestra muito carbono. Então, plantar café em áreas degradadas é positivo do ponto de vista ambiental. Ouviu, dona Marina Silva? É positivo do ponto de vista ambiental. Ajuda a sequestrar carbono. E, ao mesmo tempo, o preço da saca de 60 quilos de café está custando R$ 1.800. Então, o povo está ganhando dinheiro com café, né? E da mesma forma, o preço da carne melhorou, então está ganhando dinheiro com a carne. Agora, nós precisamos equilibrar. Ninguém quer destruir o meio ambiente. Nós queremos equilibrar, nós queremos ter o direito de poder prosperar e nós queremos também manter o nosso bioma, queremos manter o nosso serviço ambiental. É a gente que mora aqui, agora, a gente que vai sofrer, como claro. diz o americano, já que a gente estava falando do Trump, show me the money, porque eles querem o nosso serviço ambiental, mas não querem pagar por isso. Cadê, né? Eles não querem pagar por isso. Eles falam, apontam o dedo contra nós. Importantíssimo para todos. E tal, mas só na conversa. Botar o dinheiro mesmo para pagar. Vem preservar aqui comigo, o sequestro de carbono, para ajudar a construir escolas de qualidade, colocar hospitais para funcionar, para ensinar as nossas crianças e nossos jovens a ter inovação tecnológica, etc. Isso eles não querem pôr dinheiro. Então, nós precisamos de políticas públicas no Brasil que possam nos dar esses caminhos. Por isso, o Congresso Nacional aprovou a lei de sequestro de carbono e de comercialização de carbono, que agora está valendo no Brasil e que abre uma janela de oportunidade importante para nós da Amazônia. Ainda temos muitas coisas em inovação tecnológica para baratear o inventariado, o inventário que precisa ser feito de biomassa, para poder calcular o sequestro de carbono, o estoque de carbono, etc. Mas nós estamos dando passos estruturais importantes. Por isso, um movimento Amazonas Forte de Novo
tem questões centrais de desenvolvimento, de inovação tecnológica, de tecnologia, etc., para apontar novos caminhos olhando para o futuro. Progresso, senador. Progresso do estado do Amazonas, que é uma coisa que a gente não vê faz tempo. Faz falta estadistas com a sua capacidade de visão futura. Obrigado. Do senador Omar Aziz, a gente sabe do saudoso Amazonino Mendes. Verdade. Todos com a referência de Gilberto Mestrinho. Eu vivi essas fases todas aqui no estado do Amazonas. Você é muito jovem para isso. Não, vou aceitar como elogio, deixa quieto. Tá certo, mas então. que a gente vê que o estado do Amazonas era antes de estadistas como vocês. Não, é verdade. E agora tinha pique, né? Exato, agora é um outro estado com esse processo. Senador, muitíssimo obrigado. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem de esperança para o amazonense que está tão cabisbaixo, vamos dizer. Eu digo o seguinte, eu sou um otimista. Acho que o resultado da reforma tributária é um sinal de esperança muito forte para os amazonenses e para os amazônicos, porque nós não só tratamos da Zona Franca, nós tratamos das áreas de livre comércio que impactam obviamente Roraima, Amapá, Rondônia, Acre e até mesmo Tabatinga, mas também tratamos na reforma tributária de dar ao país um novo sistema tributário mais simples, com um custo Brasil menor e que vai fazer com que nós geremos muito emprego e que a gente possa trazer novos investimentos privados para o Brasil e para o Amazonas. Portanto, eu tenho certeza de que nós vamos construir um Amazonas forte de novo, porque o amazonense quer ter o direito de prosperar. Sim. E nós vamos, com a ajuda do povo e com a união da classe política em torno dos interesses reais do estado do Amazonas, fazer o Amazonas avançar e fazer um futuro melhor para os nossos irmãos amazonenses. Muito bem. Novamente, muitíssimo obrigada pela sua presença hoje aqui. Melhoras para o seu pai querido. Obrigado. Estamos Amém. Na torcida. Amém. Uma ótima noite, Amém. senador. Obrigado. Muito Valeu, obrigado. Senador. Conversamos com o senador da República, Eduardo Braga, agora às 7h03. Carlão, ainda dá tempo da gente conferir como é que tá a volta para casa? Volta para casa. Vamos lá, André Meirelles, por onde andas? Trânsito. Aqui na Avenida Ivanete Machado, Carime Carlão, aqui no Parque 10. Para quem passa por aqui, o trânsito no sentido bairro Centro está trânsito com boa fluidez, já no sentido contrário, né, de quem está voltando para casa nesse momento. Centro-bairro, o trânsito está congestionado ainda por aqui, mas 7 horas, né, da noite, agora o trânsito já começa a desafogar. Volto com vocês. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André. Agora 7h03. 18 horas. E seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A Câmara dos Deputados aprovou ontem um projeto que aumenta de 513 para 531 o número de parlamentares na casa. O projeto ainda vai ser votado no Senado, mas tende a ser aprovado. Se aprovado, vai aumentar o número de deputados federais do Amazonas de 8 para 10 e o número de deputados estaduais de 24 para 30. O aumento no número de deputados federais e estaduais vai ter custos para o contribuinte, é claro. No caso do Amazonas, haverá um aumento no número de votos na Câmara dos Deputados, mas a discussão que se impõe vai além da questão quantitativa. O que interessa mais para o contribuinte e o eleitor é a qualidade do trabalho de seus representantes nos parlamentos. Há uma tendência forte da população em considerar que muitos parlamentares atuam em causa própria, de achar que as casas legislativas custam caro e não correspondem aos anseios e necessidades do povo. E essa imagem só vai mudar com a atuação exemplar dos parlamentares. Senão, sempre vai pairar sobre os parlamentos a desconfiança no regime representativo. E nunca é demais lembrar que a democracia depende da confiança que a população deposita ou não nas instituições e nas suas lideranças políticas. 18 horas. Agora 7h05, hein, Carime? Boa noite. Valeu pela companhia. Um beijo, gente. Até amanhã. Até amanhã. Valeu, senador. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.